voltando para falar aqui de mais um episódio de The Blacklist com vocês e que dessa vez tivemos o Reddington de volta, que faz toda a diferença. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e hoje vamos falar do 8º episódio da 9ª temporada de The Blacklist. Então já deixo aqueles avisos aqui logo de início, como eu sempre faço, que ainda não tem data para chegar nem a 8ª nem a 9ª temporada de The Blacklist no Brasil, nem pela Netflix, nem pela AXN, que é o canal que passa por aqui. E o segundo aviso é que vai ter spoilers sobre esse episódio, então se você ainda não assistiu, não gosta de spoiler, toma cuidado. E ainda antes de falar do episódio, se você gosta desses vídeos de The Blacklist aqui, mostra pra mim o quanto você gosta. Deixa seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal, que tem vídeo de The Blacklist toda terça, além dos outros 3 da semana, segunda, quarta e sexta, saindo por aqui. Então você precisa ser inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nada. Então agora sim, vamos falar do episódio, e dessa vez a gente teve o Blacklister aí, Dr. Resnick Meyer, que é um médico lá que ajudava alguns atletas a usar um doping e passar pelos exames para ter o seu desempenho ali melhorado, né, aumentado, e conseguir ganhar alguns torneios e dessa forma manipular também algumas apostas envolvendo muito dinheiro em todo esse rolê. E assim, não é difícil imaginar que existam pessoas assim no mundo real. Nos Estados Unidos, no Brasil, deve ter um monte de gente, vira e mexe, a gente esbarra com um escândalo desse, né? Pessoas manipulando, principalmente quando envolve dinheiro, envolve aposta, envolve todos esses negócios. E muito por isso, esse caso foi meio, né? Porque não é nada demais. Normalmente, tudo bem que ele matou um cara por overdose, mas até aí, quem nunca matou? Eu, no caso, nunca matei. Mas tem muitas pessoas por aí que matam. Então assim, em The Blacklist, uma coisa que é muito legal é que a gente vê criminosos do submundo ali que só o Reddington conhece, mas que são pessoas, tipo, extraordinárias. Então a gente já viu aí pessoas que derretiam o corpo com ácido, com os produtos lá. A gente já viu pessoas que modificam o DNA, modificam a cada dentária de uma pessoa, muda toda a identidade de alguém. Sabe, assim, a gente já se deparou com tantos criminosos que a gente fala, mano, que surreal isso, sabe? É uma pessoa muito específica que tá fazendo tudo isso e que só o Reddington conhece. E aqui não, era só um doutor que dopava atletas e que matou um por causa de dinheiro. Então esse caso pra mim foi meio desinteressante e não ajudou muito também quando o principal responsável por todo esse caso apareceu, que era o agente, amigo lá do tenista que morreu logo no início, porque assim que ele apareceu, no segundo que ele apareceu, eu olhei pra cara dele e falei, foi ele. Porque tava muito óbvio, tava muito na cara, ele tinha cara de culpado. E no final, não fui surpreendido, porque essa era realmente a resposta. Então assim, foi um caso óbvio que se encaixaria muito bem como um bom episódio de uma série policial genérica, e não para The Blacklist. Pelo menos serviu para desenrolar um pouquinho mais da treta entre o Red e o Demby, que já vou falar nisso daqui a pouquinho. Agora uma outra coisa, lembra que na semana passada, né, no vídeo sobre o episódio 7, eu falei que aquele episódio do Wrestler foi bom, né, foi legal, mas foi desnecessário, que ele não mudaria em nada se uma pessoa assistisse os 6 primeiros e depois pulasse agora pro 8º. E não é que eu estava certo? Porque pensa assim, até o 6º episódio, o que a gente sabia do Wrestler? Depois da morte da Liz, depois do salto de tempo de 2 anos. A gente sabia que ele estava em luto, que ele estava sofrendo e que ele tem um vício em algum tipo de droga ou medicamento que está, né, mexendo com ele, que ele está tentando parar, mas está sendo difícil e tal. E aí, no episódio 7, a gente viu um pouco do desenvolvimento, da origem desse vício dele. Mas se a gente não soubesse disso e pulasse pro 8º, a gente viu ele em luto pela Liz e também lutando contra o vício das drogas. Exatamente como a gente sabia já que ele estava nos 6 primeiros episódios. Então o 7º era desnecessário, não precisava ter existido. A única diferença do 8º pro 6º é que no 8º ele tava sem barba, que poderia ter sido um flash, ou não precisava nem mostrar ele no cabeleireiro tirando a barba. Aí de diferente ali também, ele foi no cemitério visitar a Liz pela primeira vez, né, que a gente viu no episódio 7, mas que poderia ser uma cena de 2, 3 minutos no episódio 6 e não faria diferença. E também a origem do vício dele, que a gente viu no episódio 7, dos remédios lá pra dor e tal, que também podia ser uma cena de 2, 3 minutos ali em qualquer episódio para explicar a origem disso. Não precisava de 45 minutos. Então, como eu disse, mantenho. O episódio foi legal, mas não era necessário. E aí, nesse episódio 8, o drama dele foi justamente isso, né? Continuou. Ele lutando contra o vício, ele tentando superar a morte da Liz, né? Naquele luto e tal. Só que não é que esse safado me enganou, velho. Porque eu realmente acreditei no início do episódio que quando ele falou que foi no cemitério, que aquilo ajudou ele e que foi muito bom, que agora ele vê uma luz no fim do túnel, eu falei, caramba, que legal. Agora ele vai, né, nos próximos passos aí pra começar a superar tudo isso, porque ele finalmente tá aceitando. Me enganou, mano. Eu fiquei chateado. Eu realmente acreditei nele. Mas não, ele ainda tá num buraco muito fundo, num poço, o que é legal, de certa forma, porque tá abordando um tema que é muito importante, que é o vício em drogas ou em remédio, que não deixa de ser uma droga. O que é legal porque pode gerar uma identificação para pessoas que têm vício, tanto em drogas quanto em remédios, enfim, mas para ver que, mano,
mesmo que seja uma pessoa muito disciplinada e que preza sabe, sempre pelo caminho mais correto e tal, pode sofrer, sabe, com a desintoxicação, para largar um vício, não só de droga, qualquer tipo de vício, é muito complicado. Então a gente vê o personagem, né, o wrestler, que foi sempre aquele robozão que segue as regras, né, faz tudo certinho, tirando a 8ª temporada que ele foi um otário na mão da Liz, mas antes disso, na 7ª eu não lembro se ele chegou a passar por isso também, mas antes disso, ele era um cara que sempre seguia na linha, que fazia tudo certinho, tudo bonitinho e tal. Então essa luta que ele tá tendo agora humaniza um pouco mais o personagem, gera uma identificação e aborda um assunto que é muito importante também para mostrar que, mano, não é fácil. Não importa o tipo de vício, não é fácil passar por isso, passar por esse momento de limpeza, o que eu espero que ele consiga superar até o final dessa temporada. E aí ele tem do lado dele também a Lina Park, que já não basta todas as tretas que ela tem na vida pessoal dela, tudo que ela já passou, né, principalmente nessa temporada, ela também agora tá servindo como bússola moral pro wrestler, né, que tá se espelhando nela e nas broncas que ela tá dando nele, pra tentar voltar a ser o agente que ele era antes. E aí nesse episódio a gente teve um pouco mais do Harold Cooper também, né, indo atrás, né, na caçada dele aí, indo atrás de quem drogou ele, e aí ficou mais um corpo pelo caminho, e ele não sabe o que tá acontecendo, e eu também não sei o que tá acontecendo, por que a série tá insistindo nessa história que eu já perdi o interesse já tem um bom tempo. Mano, pra quê? Ninguém quer saber mais, cara. Chega, tá, sabe? Não tá interessante pra você durar essa história tantos episódios. Resolve isso logo, mano. Volta pro Harold Cooper que tá ali certinho, ou briga alguma coisa política dele, ou ele cuidando da Agnes, que seria muito mais interessante. Os desafios que ele tá tendo pra cuidar da Agnes, agora que a Liz deixou né, como é que fala? Não é herança, não é um objeto, né? Mas deixou ali. Esqueci o nome, mas deixou o Harold Cooper cuidando da Agnes. E aí eu acho que seria muito mais interessante os desafios que ele tá enfrentando, porque ele não tem filhos, que eu saiba. Então é um desafio você pegar uma criança que na época deveria ter de 5 a 6 anos, mas por algum motivo agora ela já tem 11, 12, enfim. Mas seria um desafio pro Cooper que eu gostaria de acompanhar. Mas não, enfiaram um assassinato ali que ninguém liga, de um cara que ninguém lembrava mais. Mano, chega, né? A não ser que a pessoa responsável por trás disso seja alguém muito importante, sabe? Que se revele ser muito foda, se revele ser um blacklister depois, alguém que a gente acha que morreu e voltou, a própria esposa dele. Se for alguma coisa grandiosa, ok, um dia vai resultar em alguma coisa legal. Mas, por enquanto, tá bem chato. Aí a gente vai pro lado do Reginald agora, né? Que a gente vê um pouco mais também do relacionamento dele com a Myrce. Que eu já vou falar um pouquinho disso, já vou falar dele com o Damien também, mas antes eu quero lembrar vocês, já sabe, né? Quem acompanha aqui já sabe do que eu vou falar agora. Pra você se inscrever e deixar seu like. Não era isso que você estava esperando. Você estava esperando que eu falasse da Maria Pontilhada, o arroba aqui, o Instagram da Bia, minha esposa, que faz camisetas e blusas bordadas como essa de The Blacklist que eu tô usando, e que inclusive eu já estou encomendando mais uma que eu tenho certeza que vocês vão pirar. Mas por enquanto, já segue ela, o link tá aqui na descrição, arroba Maria Pontilhada. Vai lá no Instagram, começa a seguir agora, acompanha o trabalho dela que é maravilhoso, mesmo que você não for fazer pedido agora, porque ela entrega pra todo o Brasil, os trabalhos são tudo feito à mão, com muito carinho, muito amor e muito talento. Mas mesmo que você não for pedir agora, já vai seguindo pra você poder conhecer o trabalho dela, e quando você quiser pedir a sua camiseta, seja de The Blacklist ou de outras séries, filmes, frases, do jeito que você quiser, é só mandar mensagem na DM mesmo pelo Instagram, ela atende por lá, e quando você for fazer seu pedido, fala que você veio aqui pelo canal. Mas agora voltando a falar um pouquinho do Reginald com a Myrce primeiro, né, que é a namorada dele ali, que ele passou esse último tempo aí. Cara, foi muito legal, porque deu pra ver um pouquinho mais da química deles dois, de como eles conversam, do quanto ela faz bem pra ele, mas só serviu pra gente começar a se empolgar e ela ir embora. O que é muito ruim. Porque é ruim assim, vai sentir falta, né? Porque eu queria ver um pouco mais desse relacionamento se desenvolvendo, o quanto ela afeta as decisões do Reginald, mas não vai ser possível ver isso porque ela tá indo embora nesse episódio. E que é até compreensível, né? As desculpas, não a desculpa, mas os motivos que ela deu pra ir embora é que, mano, ela poderia ficar do lado do Reginald, mas ele vai se afundar cada vez mais nessa busca por vingança que nem deveria existir, porque ele já matou o cara que matou ela, os associados dele também já tinham sido mortos na explosão, então pra que vai atrás de uma outra pessoa? Pra que vai abrir essa ferida? Por outro lado, o Reginald tem essa ferida que precisa ser aberta pra cicatrizar de vez, porque claramente ele ainda não tá bem resolvido com isso. Então são dois lados de uma mesma moeda aí que a gente precisa escolher um lado. Eu acho que nenhum dos dois está errado. Ela não é obrigada a ficar do lado dele e ver uma pessoa que ama se afundando em uma coisa que ele já estava meio que liberto. Por outro lado, o Reginald não quer viver com essa ferida aberta para sempre, então ele quer resolver isso de uma vez por todas. E já que o Reginald não pode ir embora com ela, porque se ele fosse embora com ela, a série iria acabar,
o que seria um alívio pra muita gente que tá pedindo já o fim da série, porque não tava gostando das temporadas atuais, mas eu ainda tô até que curtindo. Mas essa seria uma opção, ou ela continuar do lado do Reginald, que além de ver ele indo pras ruínas, também corre o risco de ela ter o mesmo destino da Anne, né, que morreu na oitava? Foi na oitava temporada, né, que ela morreu. Ela corria esse risco também, porque a pessoa que a gente ama é a nossa maior força, mas ao mesmo tempo é a nossa maior fraqueza. E seria só uma questão de tempo mesmo, pra alguém perceber isso, conhecer a Myrcy e usar ela contra o Reginald, e ela poderia sim acabar indo pra esse destino aí da morte, ou de acontecer alguma coisa muito pesada com ela. Então ela foi embora pelo Reginald, mas por ela também. E em todo esse rolo aí, a gente descobriu também que o Reginald ainda tinha o celular do ajudante do Neville Townsend ainda, né, que depois que aconteceu todas aquelas coisas, não sei em que momento que ele pegou o celular, porque a Liz morreu ali nos braços dele, o Demby puxou ele e eles foram direto pro carro. Então, ou o Demby pegou, né, em algum momento que ele estava fora da câmera, ou foi um erro aqui de roteiro. Mas vamos fingir que foi o Demby que foi lá e pegou o celular, ou de repente, não, eu ia falar que o Cooper pegou e entregou pra ele, mas eles não se viram durante todo esse tempo. Então talvez o Demby tenha pego ali no momento, vamos fingir que foi isso. E aí durante esses 2 anos que passaram, ele nunca se interessou em ir atrás do celular, ver o que tinha lá, o que também pra mim foi aceitável. Eu fiquei pensando, falei, caramba, durante esses 2 anos ele nunca teve essa curiosidade, mas curiosidade do quê? Né, se todas as pessoas envolvidas já estavam mortas, tanto as pessoas, né, do Neville Townsend, quanto o ajudante que matou a Liz, quanto a própria Liz. Tava todo mundo morto. Pra que vai fuçar em um negócio que teoricamente não tinha mais o que encontrar? Mas no fim das contas tinha sim, como a gente viu nesse episódio, que era saber o que o ajudante do Townsend fez, como é que ele encontrou o Reginald, a Liz e o Demby naquele momento que só eles sabiam onde eles estariam. Eu nunca questionei muito isso, porque eu falei, mano, ele seguiu a Liz, ele encontrou a Agnes, sabia de algum tipo de informação ali, e foi atrás e conseguiu. O cara tava sedento por vingança, já tinha um bom tempo, então ele foi atrás e conseguiu. Mas o que eu não esperava é que ele tinha conseguido seguir ninguém menos do que o Demby, que acabou, né, por não perceber isso, apesar de ele ser muito foda, mas naquele momento que ele tava preocupado com a Liz saber de toda a verdade, ele não percebeu o cara ali pertinho dele, o que se ele tivesse percebido poderia ter evitado tudo isso, mas por ele estar focado em uma outra coisa, ele não percebeu e acabou resultando nisso, e aí agora ele sabe que ele é culpado pela morte da Liz. Aliás, ele é um dos culpados, como ele conscientemente frisou, o que é muito importante pro Reginald. Elizabeth is dead for many reasons. Pull over. But it looks like as if one of those reasons is me. Get out. Tear it down. Tear it down. Bring that rotten tree to the ground. Porque ele disse muito bem, né? Teve muitos motivos para a morte da Elizabeth King. O Demby, infelizmente, foi um deles. E aí ele ficou muito mal, muito triste, e eu fiquei muito mal, muito triste também por ver o Demby daquele jeito, porque é óbvio que ele vai se culpar agora por causa disso. Mas existem muitos outros motivos que levaram à morte da Liz também, né? Como alguns do próprio Reginald, de muitas escolhas, muita coisa que ele fez, mas também, pra mim, principalmente, a própria Elizabeth King. Ela foi responsável pela morte dela, eu já falei isso nos vídeos da temporada passada. E eu sei que tá parecendo que eu tô passando pano pro Reginald, mas eu não tô. Só que para pra pensar comigo, quem que matou a Liz? Foi o ajudante do Neville Townsend. Eu tô falando dele assim porque eu não lembro o nome dele. Foi o ajudante do Neville Townsend. E o Neville Townsend era o quê? Era um criminoso extremamente poderoso e com muito dinheiro e com muita influência, que só entrou na jogada da série porque... Vocês lembram? Lembram, né? Quem que foi atrás dele lá, fuçar onde não deveria ter fuçado, ficou sassaricando lá, foi a própria Elizabeth King, que foi atrás do Neville Townsend para causar intriguinha entre ele e o Reginald, falando que o Reg era o N13 e o responsável pela morte da família do Neville Townsend, que quis se vingar matando a Elizabeth King, gerou toda essa treta, que a gente sabe que rolou na oitava temporada, resultando na morte da Liz. Então, pra mim, em toda essa história, ela é a principal culpada. Enfim, voltando para esse episódio agora, né, ficou aí um puta climão, aí continuou, na verdade, né, um puta climão entre o Reginald e o Demby, que, assim, é muito legal, é tipo Guerra Civil de The Blacklist. Né? São dois personagens que a gente gosta, que estavam do mesmo lado por muito tempo, mas que agora tá um contra o outro. Então, às vezes eu gosto de ver isso acontecendo. Só que tá me causando uma certa tristeza também, porque eles são muito amigos. E eu não quero que aconteça nada nem com um, nem com o outro, e eu não quero que eles continuem essa treta. Então, eu acho que vai continuar por muito tempo,
mas eu espero que até o final da temporada ele se acerte. E eu espero do fundo do meu coração que o Reginald não faça nada contra o Denver. De verdade, assim, de matar ou de, sabe, bater, torturar ou fazer alguma coisa contra alguém que ele gosta, porque aí sim vai ser a primeira vez na história deste canal que eu vou ficar contra o Raymond Reddington e suas escolhas. Até aqui tá tudo certo, tudo que ele fez eu assino embaixo. Agora eu quero saber de você que assistiu esse vídeo aqui até o final, me conta nos comentários o que você achou desse episódio. Foi legal? Não foi? Pra mim foi extremamente morno pra ruim, salvando aí 5, 10 minutinhos que foi as cenas entre o Denby e o Reginald, e um pouquinho da Myrcy também, foi legal conhecer um pouco mais dela. Mas não sai desse vídeo sem antes clicar nessa bolinha pra se inscrever, vem ver outros vídeos que tá aqui em cima tem uma playlist com vários outros vídeos de The Blacklist, pega esse vídeo e compartilha com outras pessoas também. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima, valeu!